Não vai cair. O Vasco, melhor dizendo, não vai barrar. É hoje, vascaíno. Hoje é dia de Vasco e Red Bull Bragantino. Hoje é dia de decisão no Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de permanência. Hoje é dia de alívio. E é claro, vascaíno, a gente vai falar sobre isso aqui nesse pré-jogo. Vamos falar sobre Vasco e Red Bull Bragantino pela 38ª rodada de Campeonato Brasileiro. Cheguemos ao grande dia. Cheguemos à decisão na 38ª rodada. O Vasco só depende dele. Uma vitória livra o Vasco de mais um rebaixamento. E olha, vascaíno, não há meio termo. É vencer ou vencer na noite de hoje. Ou o vascaíno sairá de São Januário cabisbaixo, triste, arrasado, ou o torcedor vascaíno sairá de São Januário não feliz, porém calmo, relaxado, leve, tranquilo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, nesse pré-jogo agitado, movimentado, onde vamos falar sobre a 38ª rodada, vamos falar sobre a preparação do Vasco para essa partida, falar sobre Santos, Bahia. Olha, vascaíno, que pré-jogo agitado que você, é claro, não poderá perder. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês que estão do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Hoje é dia de Vasco, Vascão. A gente espera que amanhã estejamos aqui já falando sobre reformulação, falando sobre saídas, chegadas. E exatamente por isso não perca tempo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação aqui desse pré-jogo. E deixa aí também nos comentários quanto você acha que será essa partida entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque olha, de fato, vascaíno, chegamos ao grande dia, chegamos à decisão do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro, chegamos à reta final. Um jogo decisivo, um jogo que definirá a temporada de 2023 do Vasco da Gama. Hoje, para o vascaíno, é vencer ou vencer. Hoje não há outra desculpa, hoje não há outro resultado do que senão a vitória ou, mesmo diante de uma derrota, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, é importante lembrar, o Vasco depende apenas de si. Uma vitória livra o Vasco, é claro, que mesmo diante de uma derrota ou empate, o Vasco ainda poderá permanecer na elite do futebol brasileiro. Mas o que o torcedor vascaíno quer nessa noite de quarta-feira é fechar o ano com uma vitória, é fechar o ano com a conquista dos 3 pontos, é fechar a temporada de 2023 com o Caldeirão em festa. E para que isso aconteça, é necessário garantir os 3 pontos hoje sobre a equipe do Red Bull Bragantino dentro do Caldeirão. A gente olha hoje a classificação do Campeonato Brasileiro, ela se encontra dessa maneira, que está aparecendo aí na imagem a vocês. Bahia na zona do rebaixamento na 17ª colocação com 41, que enfrentará o Atlético Mineiro nessa noite de quarta, lá na Arena Fonte Nova em Salvador. O Vasco na 16ª com 42, que enfrentará o Red Bull Bragantino em São Januário. E o Santos na 15ª colocação com 43. Quais são os resultados aqui que poderão definir a rodada? Bahia perdendo, Vasco não precisará vencer nem o Santos. Bahia já estará rebaixado matematicamente, Vasco e Santos garantidos na elite do futebol brasileiro, independente dos seus resultados. Caso o Bahia empate, o que será necessário? O Vasco, para se livrar, também empatar. E o Santos, com o empate do Bahia, poderá perder, pois não será um problema. Vasco e Santos estarão mediando essa rodada através do resultado da partida contra o Bahia. E se o Bahia vencer, poderá mudar tudo. Pois se o Bahia vencer, torcedor, o Santos precisará vencer também para não terminar esse Campeonato Brasileiro atrás do Bahia, pois uma vitória do Bahia colocará o clube baiano com 44 pontos. E o Vasco precisará vencer também. Uma vitória do Vasco da Gama colocará o Vasco com 45 pontos à frente do clube baiano.
Se o Santos vencer também, é claro, a vitória do Vasco se torna ainda mais necessária. Porém, pode ser que o Santos também venha a ser rebaixado e apenas... O Santos venha a ser rebaixado com uma vitória do Bahia e um empate do Vasco. Se o Bahia vence o seu jogo, vai a 44. Se o Santos empatar, se o Vasco empatar, vai a 43. E se o Santos for derrotado, permanece com 43 pontos. Porém, o que acontece? O Vasco da Gama tem um saldo de gols de menos 11, o Santos de menos 24. O número de vitórias é igual. Ou seja, o Vasco empatando, o Vasco vai a 43, ficará com o mesmo número de pontos que o Santos, porém com um saldo de gols maior. Então, automaticamente, o Bahia vencendo, o Santos perdendo e o Vasco empatando, quem será rebaixado será o Santos. Porém, se o Bahia vencer e o Santos vencer, o Vasco se torna obrigado também a conquistar os 3 pontos para permanecer na elite do futebol brasileiro. Porém, são jogos difíceis. Bahia enfrentará, para mim, dentre as 3 partidas, a mais complicada. Bahia enfrentará um Atlético Mineiro dentro da Arena Fonte Nova, de fato, em casa, mas um Atlético que vem de um momento muito bom e um Bahia que vive um momento muito ruim. Bahia vem de 2 derrotas, uma derrota para a equipe de São Paulo dentro da Arena Fonte Nova, onde o São Paulo ainda não havia vencido como visitante neste Campeonato Brasileiro. Então, uma derrota amarga que aconteceu um gol aos 52 minutos da segunda etapa, gol marcado por Caio Paulista. E também vem de uma derrota chata para o América Mineiro. Um América que até a 36ª rodada tinha apenas 4 vitórias. Conquistou uma vitória na 37ª rodada contra o Bahia. Chegou apenas a sua 5ª nesta edição de Campeonato Brasileiro. Bahia foi derrotado para um América que já estava rebaixado. Um clima muito ruim. Bahia contava com essa vitória. E o clima ficou ainda pior após o depoimento do Rogério Ceni. Olha o que o Rogério, técnico do Bahia, teve a audácia de dizer na entrevista coletiva após a partida. Importante vocês darem uma olhada para entender como está hoje o clima dentro do vestiário do Clube Baiano. Assim como a gente, nós temos que tentar reunir forças para quarta-feira. E o campeonato não se encerrou, né? Eu lamento não conseguir minimamente um ponto em 2 jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série B. Eu me sinto envergonhado até pelo meu trabalho, vou ser sincero com você. Mas nós temos que reunir forças, achar um time que seja compatível para jogar contra o Atlético, que é um time forte, né? E tentar a nossa última cartada, que é vencer na Fonte Nova. Então, torcedor vascaíno, Rogério Ceni disse exatamente isso. Disse que está envergonhado do trabalho dele sobre o comando do Bahia. O Rogério Ceni chegou também a discutir com alguns atletas do Bahia após a derrota para o São Paulo dentro da Arena Fonte Nova. O CT Evaristo Macedo, que é o CT do Bahia, acordou ontem, cheio de pichações, ameaças a atletas e membros da diretoria. Então o clima é muito ruim em Salvador. Como o clima também é ruim em Santos. Santos vem de momentos difíceis. Santos vem de uma derrota pelo placar de 3-0 para o Atlético, uma derrota pelo placar também de 3-0 para o Fluminense, ou seja, o Santos vem de 2 derrotas, somadas nelas 6 gols sofridos, momento complicado para o Clube Paulista, e o Santos enfrenta o Fortaleza dentro de casa. Normalmente, a expectativa é que o Santos consiga conquistar a vitória, mas o Santos vive momentos de turbulência interna. No último sábado, o Santos viajou para o Paraná. O Santos tem um organograma de viagens muito semelhante ao do Vasco. O Santos realiza o último treino em São Paulo mesmo e após o treino viaja um dia anterior à partida. Isso aconteceu novamente, nesse último final de semana. O Santos iria enfrentar o Atlético Paranaense no domingo às 6h30, treinou de manhã no CT Rei Pelé e antes da viagem, ali mesmo no CT, o elenco chegou a um consenso com a comissão técnica. A comissão técnica, melhor dizendo, chegou a um consenso com a diretoria e liberou o elenco para almoçar fora do CT. Não havia necessidade dos atletas almoçarem no CT do Santos. De almoçar com a sua família, com seus familiares, com a sua namorada, não sei. Cada um resolve o que fará. E nessa liberação que ocorreu, Marcos Leonardo, que já chegou até a ser um dos capitães do Santos nessa temporada, é um dos líderes desse elenco, e Jean Lucas, que também é um dos líderes, 2 jogadores importantes nessa campanha do Santos de permanência na elite do futebol brasileiro, retornaram da hora do almoço alterados. Essa foi a informação que a gente teve. A gente já trouxe a fonte dessas informações em alguns outros vídeos. Não lembro aqui, não tem nomes, as fontes, mas a confirmação de que eles retornaram alterados. E essa alteração se daria pelo consumo, melhor dizendo, de bebida alcoólica. Ou seja, eles teriam voltado ao CT Rei Pelé alcoolizados. É claro, com um clima chato,
O Jean Lucas logo entendeu que estaria no erro e pediu desculpa a toda a comissão técnica do Santos. Porém, o Marcos Leonardo, que vem sendo reserva nos últimos jogos, ao invés de pedir desculpas e se aquietar, muito pelo contrário, ele começou a bater boca com alguns atletas do elenco, gritou com os jogadores, reclamou pelo fato de estar no banco de reservas e tudo isso gerou um clima muito ruim. A comissão técnica hoje do Santos chegou até a pedir à diretoria para o Marcos Leonardo ser afastado, porque o Marcos é um dos líderes desse elenco e foi gerado um clima de estabilidade. Porém, Andrés Ueda, que é o presidente do Santos, resolveu não afastar o atleta e apenas aplicar uma multa. Marcos Leonardo teve uma multa aplicada nesses últimos dias. Vai ao jogo de hoje. Porém, a crise é interna no vestiário do Santos. É um clima ruim, há uma crise muito forte, muito grande, devido à postura, principalmente do Marcos Leonardo, antes da viagem para o Paraná, e é um clima ruim no vestiário do Clube Paulista. Então, a situação para esses dois adversários do Vasco não é nada boa, né? O Santos, que vive um momento ruim, o Bahia, que vive um momento muito ruim também, e que vai enfrentar hoje um Atlético que sonha com um título brasileiro, e para conquistar um título brasileiro conta com a derrota do Palmeiras e uma goleada pelo placar de 7-0. O Hulk ontem deu uma entrevista coletiva, concedida pelo próprio Atlético Mineiro, na TV oficial do Galo no YouTube, e confirmou que seria especial se ele marcasse 5 gols hoje contra o Bahia, porque hoje tem 95 gols com a camisa do Atlético Mineiro e faltam 5 para chegar à marca dos 100 gols. Ele até falou, poxa, seria um orgulho chegar a essa marca dos 100 gols nesse jogo de hoje, né? Como ele disse ontem, ele falou nesse jogo de amanhã contra o Bahia. Então, o Atlético pensa sim numa goleada histórica. O Atlético sonha sim com a possibilidade de vencer o Bahia pelo placar de 7-0 e conquistar o título. Então, olha o adversário que o Bahia terá pela frente. Vasco talvez nem precise conquistar a vitória para se livrar de um rebaixamento. Mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar em vencer, a gente tem que pensar, em conquistar a vitória, a gente tem que pensar em se livrar por conta própria, sem depender de Atlético Mineiro. E o Vasco vai a campo exatamente dessa maneira. O Vasco vai hoje pensando em conquistar os 3 pontos. O Vasco vai hoje a campo pensando em depender apenas de si para se livrar do rebaixamento. Enfrentará um adversário que não vem a passeio ao Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, Red Bull Bragantino vem para conquistar a vitória. Pedro Caixinha, que é o técnico do Red Bull Bragantino, falou na entrevista coletiva após a sua última partida sobre essa decisão contra o Vasco. Ele disse assim, abre aspas, há 2 pontos fundamentais para o próximo jogo. O primeiro é que temos que concluir nossos próprios objetivos e só vamos conseguir isso atuando de igual para igual. Ele ainda permanece. E segundo, é um jogo difícil. Nós temos que respeitar o adversário e mostrar uma ética. Isso só pode ser feito disputando o jogo como se fosse uma final. Ganhando o jogo, finalizou aí Pedro Caixinha. Então o Red Bull Bragantino hoje vai com tudo para cima do Vasco. Mas o Vasco vai com tudo também para cima do Red Bull Bragantino. Equipe sob o comando de Ramon Herrera Dias vai com força máxima hoje. Ramon Dias conta com alguns desfalques, porém que já vinha contando nos últimos jogos. Eric Marcos, Orejano e De Luca, reforço do Vasco para esta temporada de 2023, que pouco entrou em campo. Para esse jogo, Ramon contará com o retorno de Gary Medel, que foi desfalque contra a partida do Atlético Paranaense, e contará com a presença de Bruno Prachete, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, que está emprestado ao Vasco. O Vasco pagará R$1 milhão em multa para contar com o volante nesse jogo de hoje. Com isso, o Vasco deve ir a campo exatamente com essa escalação que aparece na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, Medel e Maicon na zaga, Puma, Lucas Piton nas laterais, Zé Gabriel, Prachetes e Paulinho no meio campo, Marlon Gomes, Peck e Verrete no ataque. Essa deve ser a escalação do Vasco na noite de hoje para enfrentar o Red Bull Bragantino dentro do Caldeirão de São Januário. Marlon Gomes, depois de muito tempo, retornando aí à titularidade, atuando mais como um ponta do que de fato como um meia armador. O Marlon vinha atuando ali como um segundo volante ao lado do Zé Gabriel. Nesse momento terá mais liberdade para chegar ao ataque do que para marcar os atletas do Red Bull Bragantino. Uma noite, inclusive, de homenagens. Nessa noite de hoje, o Vasco da Gama fará uma homenagem à torcida do Vasco, às organizadas do Gigante da Colina, na Social de São Januário. Teremos aí presente, como está aparecendo inclusive nas imagens a vocês, todos os mascotes das principais organizadas vascaínas. Mascote da Rasta, mascote da Mancha Negra, mascote da GDA, mascote da Força Jovem. Muito bonito realmente esse mascote que estará presente na Social do Caldeirão. Hoje só depende do Vasco. E assim como diz Ramon Herrera Dias, Vasco não vai barrar. E para relembrar o que foi dito pelo técnico argentino no empate contra o Bahia, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, lá no dia 20, pela 22ª rodada, no dia 3 de
setembro, outubro. Dê uma olhada aí nas palavras de Ramon Arreu Dias, onde ele bate na mesa e diz que o Vasco no va a bajar. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, muito agitado, o Ramon Dias deixou isso bem claro e a expectativa é que realmente isso possa acontecer. E olha, vascaíno, de última hora aqui, uma informação importante, estou aqui gravando o vídeo e acompanhando as informações, o João Silva acabou de trazer uma notícia bem quente, né? Possibilidade de mudanças aí no sistema de meio campo. Vocês viram na escalação a presença do Zé Gabriel, do Praxedes, do Paulinho e do Marlon Gomes. Porém, pode haver algumas mudanças no sistema de meio campo nessa noite de hoje. A saída de Zé Gabriel e de Paulinho para dar vaga a Jair e Praxedes. Ou seja, o Vasco da Gama poderá ir a campo com... Vou chegar aqui novamente ao lado para vocês olharem a escalação que eu mostrei a vocês. Porém, eu vou trazer novidades sobre o que poderá acontecer. O sistema defensivo é exatamente esse. Porém, na vaga do Zé Gabriel entrar o Jair, o Praxedes permanecer nessa posição. À frente ali do Zé Gabriel e do Praxedes, a presença ao invés do Paulinho de Marlon Gomes, ou seja, Jair no lugar do Zé Gabriel e Marlon Gomes no lugar do Paulinho. Na vaga ali do Marlon Gomes, o Peck caindo pelo lado direito, Payet caindo pelo lado esquerdo e o Veguete no ataque, ou seja, na vaga do Zé Gabriel, Jair, Praxedes permanece ali, na vaga do Paulinho, Marlon Gomes, na vaga do Marlon Peck, na vaga do Gabriel Peck, Payet e Verrete. Então, há essa expectativa que o Vasco entre com esse 4-5-1, porém com nos lugares de Zé Gabriel e Paulinho, Jair e Dimitri Payet. Gosta desse time, né, mais modificado? Coloca aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi, né, no caso, o nosso pré-jogo do Gigante, o último vídeo deste Campeonato Brasileiro. A gente espera realmente voltar aqui à noite emocionado com a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. Vambora, rapaziada. É hoje. Hoje é dia de Vasco. Deixa aí nos comentários a sua expectativa para esta decisão no Caldeirão.